O Kaique tá lembrando da saída do João Vitor, nono jogador que chegou com o Alexandre Matos. O negócio com o CSKA foi fechado em 5 milhões de euros, tá? E com o negócio, além de vender o João Vitor e de se livrar de um dos maiores salários, o Vasco também se livrou de um pagamento de mais 1 milhão de euros em bônus. Olha que coisa maluca. O Vasco comprou o João Vitor por 6 milhões de euros e a cada ano que o Vasco se mantivesse na primeira divisão, seria obrigado a pagar mais 1 milhão de euros em bônus pro time dele, pro Benfica. No ano passado houve o pagamento de 1 milhão de euros em bônus. Se nessa temporada o Vasco ficasse na primeira divisão de novo, teria mais 1 milhão de euros para pagar. Eu considero um negócio muito absurdo. Pedindo para atualizar sobre o Vasco está muito perto de anunciar a contratação de Carlos Cuesta. A imprensa turca afirma que a negociação está em estágio avançado, operação que vai gerar na casa dos 6 milhões de euros por 60% dos direitos econômicos. Confesso que achei cifras meio salgadas, meio altas, né? Não sei se vocês concordam ou não. E o Vasco, que já havia contratado o Andrés Gomes, atacante também colombiano que pertencia ao Rennes. O Andrés Gomes era esperado para amanhã, houve uma antecipação e ele desembarcou, se tudo correu bem, às 19h45 dessa quinta-feira. O Gelson Santana perguntando como é que está o mercado do Vasco, duas contratações importantes de colombianos, que eu acho que chegam para mudar o patamar do Vasco. O Carlos Cuesta atrás, jogador que foi titular da seleção colombiana na Copa América do ano passado, a seleção colombiana que foi vice-campeã perdendo apenas para a Argentina na final, e o Andrés Gomes, que para mim chega para ser titular absoluto do time, tá bom? Hora de falar sobre o Vasco da Gama, com 2 reforços colombianos. O primeiro deles, todo mundo já sabe, Andrés Gomes, atacante que desembarca às 19h45 dessa quinta-feira. O segundo, Carlos Cuesta, zagueiro de 27 anos de idade, pertence ao Galatasaray na Turquia. A informação é de que o Vasco já se acertou com o Galatasaray, operação de 6 milhões de euros por 60% dos direitos econômicos. O Galatasaray ainda pode faturar mais 2 milhões de euros por bônus que estão atrelados ao número de jogos com a camisa Cruz Maltina. Confesso que achei as cifras bastante altas, mesmo fazendo observação de que o Carlos Cuesta, com exceção à passagem pelo Galatasaray, tem bons números. Jogador que foi titular da seleção colombiana na Copa América, quando a seleção da Colômbia ficou com o vice-campeonato, perdendo apenas para a Argentina na grande decisão. Resta saber se ele chega para ser melhor do que o João Vitor, não parece ser algo também tão difícil assim. Só para completar, contar que Andrés Gomes fará exames médicos nessa sexta-feira. Inicialmente ele desembarcaria para virar reforço do Vasco na sexta, houve uma antecipação, ele já está chegando ao Rio de Janeiro e passa por exames para assinar contrato. O atleta que pertence ao Rennes, da França, chega por empréstimo com opção de compra, ela vira obrigação se metas fáceis forem batidas. Só para arrematar sobre o Vasco, contar que Pedrinho, presidente do clube, prestou depoimento na tarde dessa quinta-feira no Rio de Janeiro, após denúncias de um plano para sequestrá-lo.